Essa é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura da cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Vozes do Orgulho, com Marcone Félix. Boa noite, Félix. Boa noite, ouvintes da Rádio Freicaneca FM. Estamos iniciando mais uma edição do programa Vozes do Orgulho. Eu quero agradecer ao meu amigo Valdir da Termas Boa Vista, minha amiga Maria do Céu. Quero agradecer ao Movimento LGBT Leões do Norte, a Natrap e a minha cabeleireira André de Levantes, que eu saí com a André ontem e nós tivemos uma pequena discussão. Quando foi hoje que eu cheguei no salão, ela disse, não, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu acho que foi máfia dela. Ela acabou com a minha maquiagem. Gente, eu tô meio tristinho, eu tô precisando de um oi, um $8.800 na minha conta. Mas brincadeiras à parte, vamos iniciar os nossos trabalhos, porque hoje o papo é bem sério e importante. Nosso convidado é coordenador da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT em Pernambuco, mestre em Saúde Coletiva pela UFPE, com especializações em Saúde Pública e Gestão em Saúde. Ele tem dedicado sua trajetória à defesa dos direitos e ao fortalecimento das políticas de cuidado para a comunidade LGBT+. Preto, gay e candomblessista, ele traz para a sua atuação a força de suas raízes, transformando vivências em ações concretas que impactam vida e constrói um sistema de saúde mais inclusivo e humano. Seja bem-vindo, Luiz Valério. Obrigado, bom estar aqui contigo, discutindo. Boa noite, querido. Boa noite. Obrigado por você estar aqui, viu? Eu sei que você tem uma demanda grande, a sua agenda é cheia e arrumar esse espaço para vir aqui. Obrigado de coração. Obrigado por ter me convidado, por dar voz e que a gente possa dialogar um pouco sobre essas questões que são de urgência, né, no cuidado à população LGBT do nosso estado. A gente é que agradece. O nosso slogan aqui do programa é a informação é a aliada mais importante no enfrentamento à LGBTfobia. E trazer essas informações tão importantes e pertinentes que você tem é de grande contribuição. E para começar, eu gostaria que você fizesse uma avaliação rápida e ampla de como está a saúde LGBT no nosso país. Claro, puxando a sardinha aqui para Pernambuco e a gente daqui. É uma pergunta muito boa, primeiro para que a gente possa discutir que a gente está tratando de um tema que se trata de direito, né? Está na Constituição que saúde é um direito de todos e dever Sim. do Estado. E aí, nesse sentido, a gente vai discutir questões de estruturações políticas da devolutiva desse cuidado no Brasil. E aí, quando a gente vai discutir isso, durante muito tempo, a população LGBT ficou de fora desse cuidado. E aí, em 2011, o governo Lula institui a Política Nacional de Cuidado Integral à Saúde da População LGBT. E em 2015, o Estado de Pernambuco institui a Portaria 60, que institui no Estado de Pernambuco a Coordenação Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT. O que é cuidado integral? O cuidado integral, ele vai tratar de você olhar o indivíduo na sua integralidade. Vai ver minha alma. Para além. Alguns autores ele vai dizer que sim, também, Tá. porque a integralidade ele vai para além do órgão, para além dessa doença, para além de um lugar da doença como Física. Um tratamento de uma entrega, de uma busca de um cuidado. O cuidado integral, ele vai tratar do sujeito nas suas questões de suas vulnerabilidades, nas questões relacionadas à sua moradia, na questão que está relacionada ao modo de vida como ele atua, a sua singularidade e a sua subjetividade. Pensando, por exemplo, nós LGBTs, Que hoje, maravilha. o determinante social, pensando identidade de gênero e orientação sexual, hoje, é entendido na saúde como um determinante social de adoecimento. O que isso significa dizer? Que pessoas, como nós LGBTs, adoecemos por conta de uma sociedade que olha para os nossos corpos a partir desses dois lugares. A identidade de gênero não compreendida e a orientação sexual. Então vai afastar a gente da saúde, afastar a gente do emprego, afastar a gente da educação, né? Expulsar os nossos corpos desse lugar. Então esse elemento leva a gente a adoecer. Então uma saúde integral é aquela que vai olhar o indivíduo na sua totalidade, para além desse lugar físico, o psíquico e tudo aquilo que envolve o que a gente pensa de construção de saúde. Luiz Valério, você hoje é coordenador dessa pauta da saúde LGBT dentro do nosso estado de Pernambuco. Sim. Essa maravilha que você acabou de explicar,
ela acontece realmente? É efetivo? Isso é uma realidade hoje no nosso estado? Ou há falhas? É uma política que se é efetiva. Quando a gente vai discutir falhas ou não falhas, é muito. Como é que eu poderia usar uma palavra? Porque Sempre acontecerá Sim. processos Não, claro, de rupturas claro, sim. na entrega de um cuidado. Ah. Mas eu digo sim, é uma política É uma realidade. efetiva, é uma realidade. Hoje, Pernambuco é um dos únicos estados num país a ter uma coordenação específica voltada para esse grupo populacional. Essa coordenação, ela não surge de um desejo somente de um governo que institui essa política. Ela surge de um clamor social pautado pelos Leões do Norte, Sim. pela Motrans, pela Natrap, pelo Gueimado, por todo um controle social que reivindica a aplicabilidade de uma política e a efetivação dela. Então, eu diria que sim. Por exemplo, como é que eu posso provar em números que essa política ela é efetiva? Você Hoje, me desculpe, eu vou fazer uma pergunta. por favor, um pouco fique à vontade. invasiva. Você usa esse serviço? Uso sim esse serviço. Você, eu então, sou você eu sou usuário da PrEP no ambulatório Patrícia Gomes, no Lessa de Andrade, por exemplo. Sim. Né? Então, eu sou usuário desse serviço. Eu também sou usuário da PrEP. Então, você faz parte de um processo de cuidado integral voltado para a saúde LGBT. Sim. Porque hoje a PrEP é um mecanismo utilizado para um cuidado para esse grupo populacional, pensando, por exemplo, na década de 80, a infecção de HIV/AIDS que dizimou um monte da nossa população. Então, hoje a gente tem um mecanismo de prevenção para não adoecimento do HIV/AIDS. Então, a PrEP é uma tecnologia que é abordada dentro dos ambulatórios de saúde LGBT que desenvolve esse cuidado. Isso é um dos elementos. Sim, Mas pensar, por exemplo, educação permanente em saúde. Hoje, se a gente for fazer um cálculo por baixo, nos 10 anos da política de saúde LGBT, a gente já formou mais de 25 mil profissionais de saúde na temática específica de saúde LGBT. Muito, muito importante, por favor, que é a capacitação de profissionais de saúde para atendimento dessa população. Porque uma coisa que a gente escuta muito, houve um período que tinha um problema no sistema que ele não aceitava que o nome social. Isso foi resolvido? Isso foi resolvido. Hoje, né? É uma realidade, Hoje é uma realidade. Consegue colocar o nome social. A gente consegue instituir o nome social no cartão SUS e nos prontuários de atendimento. Onde não tiver sendo, que pode, como você perguntou na pergunta anterior, ocorrer falhas, a gente precisa denunciar na ouvidoria. Daí a importância da gente denunciar os casos que a gente sofre no nosso dia a dia e não ficar calado. Ele traz aqui pautas extremamente importantes da saúde pública da comunidade LGBT e é um reflexo do trabalho das instituições. Daí a importância dessas instituições, daí o trabalho social que essas pessoas desenvolvem e a gente precisa se aliar a isso, que é uma coisa, Valério, que acaba contribuindo muito na qualidade de vida da nossa população. Isso. Para pior, para bom e para ruim, né? De ruim em que sentido? No ruim, quando, por exemplo, e a gente fala, por exemplo, gerenciador do processo. Quem gerencia só é gerente? Não. Todo profissional, ele é gerente da sua atuação. Então, se eu penso, por exemplo, um processo de educação permanente, que é uma das diretrizes da política de saúde LGBT, né? A política de saúde LGBT ela é dividida em 3 grandes diretrizes. A atenção à saúde, que ela vai pensar toda essa parte de assistência, de como se amplia a assistência ao cuidado nos ambulatórios, nos hospitais. A educação em saúde, que é esse processo de ofertar aos profissionais de saúde, também aos usuários, né? Um lugar de compreender quais são as temáticas que estão relacionadas à saúde LGBT e a vigilância em saúde, que é toda a parte de investigação de como a gente nasce, de como a gente adoece, de como a gente morre. Pensando esse bom e esse ruim no gerenciamento, eu posso, por exemplo, ter passado numa unidade de saúde, ter oferecido uma formação específica sobre acolhimento e cuidado, que é o que a gente mais faz na Secretaria de Saúde. Esses treinamentos acontecem com que frequência? Eu poderia dizer, mensalmente, a gente está todos os dias em algum lugar fazendo formação de saúde LGBT. Hoje, você sabe que o que tem matado muito a população em relação a HIV/AIDS é o preconceito. Perfeito, a estigmatização, né? E você sabe que hoje, para um jovem, uma pessoa LGBT, ela enfrentar um serviço público e se expor, porque ele acaba... A cidade, Recife é uma cidade muito pequena, então quando você entra num ambulatório desse para tratar essas questões, as pessoas ficam preocupadas que alguém vai ver ou não vai ver, e esse preconceito acaba matando muito.
Esse amparo para essa comunidade, ela acontece para essa pessoa LGBT que está sofrendo por conta desse preconceito e muitas vezes desiste de tratamento. Há um acompanhamento nisso? Eu quero que você fale isso daqui a pouco, porque o nosso tempo do primeiro bloco encerrou e a gente vai para o nosso quadro musical. E você já sabe que convidado pede música e eu gostaria que o senhor me dissesse o que é que a gente vai ouvir aqui nos estúdios e os ouvintes da Freicaneca FM. A gente vai ouvir Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo. Uau! E a gente vai discutir isso pela força ancestral dessa mulher, né? Elza Soares. Eu escuto a Elza Soares desde muito pequeno, é uma cantora que chega no meu ouvido e quando você... Milênio. É, a voz do milênio, né? Elza Soares. Eu tive a oportunidade de ter um autógrafo de Elza Soares Que maravilha! e de ter visto alguns shows dela. Então, assim, celebrar a vida dessa mulher que está presente, Elza Soares viva, né? E modificando a gente enquanto homem negro, nessa referência. Eu confesso a você que quando se fala nessa canção, me vem muito à mente a interpretação da Diva Mene. Sim, aquela maravilhosa. Da TV Globo, que ela Sou veio fã da Diva com também, uma voz inclusive. maravilhosa. Então vamos lá, gente. A Mulher do Fim do Mundo com Elza Soares. A gente volta daqui a pouco. Até já. Vozes do Orgulho. Estamos de volta para o nosso segundo bloco nessa conversa que tá babado com o Luiz Valério. Menino, eu tô impressionado com essa coisa da saúde integral, você acredita? Eu achei fabuloso isso. Eu confesso a você que eu não tenho... eu tenho uma vida muito saudável, graças a Deus. bom. Eu me alimento muito bem, eu pratico exercício. Então, Namora. pouco. Eu ando tão abandonado. Ninguém me ama, ninguém Precisa me quer. namorar, porque isso faz parte da integralidade da saúde. Gente, mas não sei, eu acho que o tempo vai passando, a gente vai ficando Sim, mais... não vamos deixar o namoro de lado. Eu quero falar sobre uma pauta que a gente discutiu no quadro anterior, que era justamente a questão do preconceito dentro da área de saúde nas pessoas LGBT, que acabam deixando de fazer tratamento, acabam deixando de fazer teste. Eu queria que você falasse sobre isso e como a saúde do nosso estado lida e ajuda essa população. Eu acho importante a gente marcar um nome, né? A LGBTfobia. E ela vai se institucionalizando em diversos espaços. Então, a LGBTfobia institucional, ela vai estar também nos diversos serviços. Na estrutura, você vai entrar no serviço e não vai ver placas que vai te incorporar. Você não vai ver, por exemplo, bandeira LGBT. Isso já é uma LGBT institucional que faz com que aquela pessoa não sinta confortável de ser acolhida naquele serviço. Deixa eu entender, você está me dizendo que se eu chegar no ambulatório e não tiver um cartaz com uma bandeira, isso é uma forma de Isso LGBTfobia? é um processo de expulsão daquele corpo. Se a gente pensar, por exemplo, o programa Saúde da Família, qual é a marca desse programa? É uma casinha, um desenho de uma mãe, de um homem, de uma criança e de um cachorro. Aquela lógica, você vai olhar, essa saúde é uma saúde cis A heteronormativa. importância de elementos LGBT na campanha publicitária na forma geral. Sim, Isso, entendi. você vai acolher, quer dizer que esse lugar A gente é um se lugar identifica. seguro Isso. e acolhedor para a população LGBT. Vai ter um outro processo dessa LGBTfobia se instituir. A LGBTfobia atitudinal. É quando esse profissional ele vai se armar num processo de não dialogar positivamente com aquela pessoa. Ele vai ter menos tempo de diálogo com o usuário. Ele vai acreditar que ele não está capaz e nem habilitado de resolver a problemática daquele usuário. E ele vai achar que aquela pessoa não precisa, por exemplo, na hora de uma consulta, trazer para esse profissional que ele é uma pessoa LGBT. Então, esses elementos vão fazer com que essa pessoa LGBT não se sinta confortável de estar nesse lugar. Um exemplo, por exemplo, um homem gay que está com a fissura anal. Ele provavelmente não vai ter a coragem de conversar com esse profissional médico que ele pratica sexo anal. Porque ele vai acreditar que quando ele trouxer isso para o profissional, vai haver uma ruptura de uma ética profissional no cuidado com essa pessoa. E vocês estão fazendo o trabalho para que esse profissional, Com da certeza. bicha que está com a fissura anal, poder conversar Com cer- e criar mecanismo de fazer com que ele entenda que ele está no consultório e está tudo bem, ele vai falar da fissura anal dele. Com certeza. Isso é um elemento que a gente vai discutir, por exemplo, na clínica ampliada, que é um elemento crucial do Sistema Único de Saúde para a construção do acesso. O que é o acesso? É a garantia de que a gente possa chegar no serviço, pensar desde quando eu pego
pego meu ônibus, minha moto, Uber, ou meu carro, ou venho andando, chego no serviço, o serviço abre a porta, me recebe e lá o profissional amplia a clínica dele. Ele vai para além do conhecimento técnico dele como médico, fisioterapeuta, psicólogo, ele vai olhar para você na sua singularidade, na sua subjetividade. Esse é a fissura anal. Num homem hétero, por exemplo, vai ser diferente de um homem gay passivo. Então, esse profissional precisa entender sobre isso. E sim, a gente tem oferecido ao longo do tempo, inclusive o tempo inteiro, formações específicas de um cuidado integral Menino, para essa população. Desculpa, mas eu tenho que fazer uma piada. Um probleminha no Edi, deu um babado, não foi? E isso é tão grave, tão grave, tão grave, Eu sei. que homens gays, por exemplo, muitas vezes deixam de se testar. E a gente sabe que a testagem, para pensando em sífilis, HIV, hepatite, né? As ISTs, devem ser protocolos que afetem a vida de todas as pessoas que praticam sexo e que não usam preservativo, por exemplo. Tem uma campanha acho que alguns anos atrás, eu não me lembro, que era um rapaz em cima de uma corda bamba com os olhos vendados. E falava justamente sobre a importância da testagem. Perfeito. Eu acho que esse é um exemplo muito perfeito. Muitos de nós, homens gays, preferimos colocar a venda nos olhos. Eu defendi meu mestrado há mais ou menos um mês e Quase você não vinha aqui. Quase que eu não vim aqui por conta disso. É. E a minha pesquisa se dava sobre a aplicabilidade desses ambulatórios. Será que realmente os ambulatórios de saúde LGBT, que hoje são 15 no estado, eles são efetivos no cuidado da população LGBT? E a minha pesquisa respondeu que sim, que precisam ainda de alguma melhoria, mas que ainda para o estado de Pernambuco, uma referência de cuidado para a população LGBT. A centralização desses ambulatórios, você falou, são 15 dentro do estado. Isso. Está praticamente concentrado na capital. A grande maioria, infelizmente, ainda quando se conta... do interior, como é que ela faz? A gente precisa ainda avançar nessas questões, mas a gente tem oferecido, por exemplo, capacitação para profissionais médicos e enfermeiros no estado inteiro para que eles, nas unidades básicas de saúde de todo o território pernambucano, possam, por exemplo, não acolher dessa população, tentar minimamente minimizar o dano dessa população. Mas, para a gente, o melhor mesmo era que cada regional de saúde, que são 12, tivesse pelo menos uma referência estadual de saúde LGBT. Mas eu queria voltar naquele exemplo da venda do olho, sim, da porque eu importância acho que isso é muito importante, Sim. porque a gente viveu a década do HIV, que foi a década de 80. E parece que a gente fica o tempo inteiro falando, né? Saúde LGBT, como se discutir HIV/AIDS fosse a principal demanda dessa questão. Hoje não é a principal demanda, Sim. né? Mas ainda é uma demanda. Por exemplo, a gente tem homens gays, naquela campanha que você falou, né, da corda com a venda nos olhos, que é tire a venda dos olhos, investigue. Sim. E a investigação das ISTs, ela deve se dar, e eu digo aqui para quem está na Frecaneca nos ouvindo, deve se dar para todas as pessoas que praticam sexo e escolhe não usar o preservativo. Então, você fez sexo, não usou preservativo, você está exposto a qualquer IST. Existe na pesquisa, e alguns autores deles vão trazer, que homens gays, pessoas LGBTs, Sim. que já são marcadas por esse estigma de ser LGBT, e aí vai associar isso à violência religiosa e à violência intrafamiliar, esses homens preferem não se testar. É horrível. Mas Veja que grave. Eu vou fazer um parênteses. Isso é uma realidade tão brutal, e o trabalho que se relatou que está acontecendo da capacitação dos profissionais é de extrema importância, porque hoje um homem gay tem uma dor de barriga, quando ele entra no ambulatório, você tem Tem AIDS? AIDS? É a principal pergunta que se faz. Uma dor de dente, você Tem AIDS? Isso é grave, porque isso é estigma. E também na própria comunidade, tá magra, não tá? Tá com a tia. Carimbada. Carimbada. Tia. São as violências que vão sendo construídas e instituídas ao longo do tempo. Nós também somos atravessados por essa LGBTQI-fobia, não é? Nesse auto-ódio, né? Se você for discutir, por exemplo, um homem gay depois dos 30, se ele não tiver casado, ele vai ficar pra titia, vai ficar pra vovó, ele não vai ter uma continuidade. Uma mulher lésbica, por exemplo, ela não vai conseguir uma relação, né? As mulheres trans, a gente vai discutir, por exemplo, essa meia-idade, essa vida, conseguir, por exemplo, passar dos 25 anos de idade. São todos esses estigmas que vão colocando o corpo LGBT na margem, na expulsão. Por isso que programas como esse, que dá voz ao orgulho LGBT e que discute temáticas específicas como a saúde LGBT, são importantes, porque a gente precisa dizer, sim, a saúde é um direito de todas as pessoas, inclusive de nós LGBTs. E os profissionais de saúde
precisam estar com conhecimento técnico específico para dar conta de nossas demandas. Porque se hoje a LGBTQI-fobia é crime, um profissional de saúde que não sabe tratar dos nossos corpos, ele precisa ser criminalizado. E quando esse tipo de coisa acontece dentro de um ambulatório, vocês da Secretaria de Saúde voltado para a população LGBT+, tem algum canal de denúncia, alguma forma da gente dizer, olha, eu estive num ambulatório tal e o doutor me chamou pelo nome de registro, me tratou pelo masculino, eu sou uma travesti. Tem isso? Perfeito. A gente tem discutido sempre isso, né? O que é essa saúde integral? A saúde integral, voltando para aquela primeira pergunta, né? A saúde integral, ela vai garantir a autonomia do sujeito. Eu vou escrever no meu status, eu sou uma bicha tratada com a saúde integral. Ou viva a integralidade da minha vida. Olha, vamos lá. Ela vai discutir também esse lugar do autoconhecimento, da autonomia do sujeito sobre o gerenciamento da sua saúde. Olha que importante. Tá, mas aí você está falando do ponto de vista do profissional. Eu quero entender desse usuário também. O usuário que sofreu isso e ele tem esse canal, ele tem como denunciar e aí vocês articulares e tentar sanar o problema. Porque você falou que está sempre em evolução, sempre em treinamento, é um processo diário. Quando eu falei das falhas que poderiam acontecer no sistema. Quando esse tipo de coisa acontece, existe um pessoal preparado para acolher esse usuário? A autonomia do sujeito está nesse sentido, de que ele vai perceber que foi destratado, ele vai buscar o canal da ouvidoria daquele serviço onde ele foi destratado. Se esse canal da ouvidoria não conseguiu sanar, ele vai subir para a municipal e chega ao estadual. Se for qualquer outro crime que leve ao dano desse corpo psicológico, a gente tem hoje o Centro Estadual de Combate à Homofobia, que vai investigar e acompanhar. Mas a saúde, a partir dos canais de ouvidoria, vai investigar esse sujeito. Se ele for um funcionário público, ele vai ter sanções, enquanto profissionais de saúde, Então esse canal de ouvidoria ele acaba atendendo não só a comunidade LGBT, mas como toda a população de forma geral. Toda a população. A gente consegue fazer isso para melhorar também. Mas como a gente está falando aqui de crimes LGBTQ-fóbicos, né? Isso vai acontecer na saúde. Eu acreditava, eu acho que seria, não sei, eu acho que seria bacana se tivesse um canal específico pra gente, sabe? A gente tem um rugido LGBT aí, né? Aqui o Marconi falou sobre isso, mas eu falo pra saúde pública, pra saúde do governo do estado, nesses ambulatórios. A ouvidoria pública de cada serviço. Tem a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, que eu não vou saber dizer aqui agora, mas a gente pode aí, o pessoal da sua equipe, buscar esse número, colocar no ar esse número, mas toda a Secretaria de Saúde, ela vai ter a ouvidoria e ela geralmente está exposta no espaço de onde a pessoa está, né? Se for num posto de saúde, vai estar lá o número da ouvidoria. Menino, o tempo voa, pelo amor de Deus. Infelizmente, gente, a gente vai ter que dar uma pausa aqui. Vamos pro nosso quadro musical. E o que é que a gente vai ouvir agora, seu Luiz Valério? Acho que é Yaya, né? Que a gente vai ouvir de Maria Bethânia. Também uma outra música que traz um pouco desse pertencimento da negritude e no final ela traz uma fala, né? Que é aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é isso, né? Oferecer voz, oferecer conhecimento. Você tem um trabalho bacana na Quintana Go, não é isso? Sim, eu quero falar sobre isso daqui a pouco, gente. Então vamos que inclusive vai ter agora essa Quintana Go, que vai ser no sábado. Vai ser no sábado agora? Isso, está sendo nos sábados a Quintana Go. Entendi. Eu adoro Quintana Go. Sim. Eu sempre vou. Seja bem-vindo sempre. Então, gente, vamos lá de Maria Bethânia e a gente volta daqui a pouco para falar sobre um pouco da Quintana Go. Exato. Vozes do Orgulho. Estamos de volta para o nosso último bloco, hoje com o Luiz Valério, que está trazendo informações extremamente importantes para a nossa população, de interesse público, da saúde da nossa gente, da nossa comunidade. Eu espero, sinceramente, gente, a gente, enquanto ativista LGBT, são momentos como esse que fazem a gente acreditar na vida e dar as mãos, porque essas informações elas chegam a você de forma rápida, simples, você pode ouvir no seu celular, depois esse material vai estar disponível nos canais de rede social, então é se informar e é se cuidar. Nós estávamos falando sobre a Quintana Go, vamos fugir um pouco dessa questão da saúde e trazer essa visibilidade maravilhosa. Eu amo a Quintana Go e é lá do seu terreiro. O Ilhéu Baganjua Coloial, terreiro de Manhamara, com mais de 80 anos de existência. É nossa mãe de santo, Maria Helena, que também é uma multiartista, né? Que tem uma história, né? No Afoxé, Oyalaxé. E o nosso terreiro é um terreiro que tem uma produção cultural muito forte. E ela criticava, assim, a ausência, né? Do governo, dessas ausências da cultura, né? De como não fortalecia a cultura negra. E aí ela disse, vamos fazer uma festa no quintal do terreiro?
E aí surgiu, então, a Quinta Nagô, que o nosso terreiro tem uma sede cultural, porque a nossa afoxé também tem uma sede cultural, que é o Afoxé ou Alaxé, né? Lá no Pátio São Pedro. A gente começou, você então, entra uma casa comprida. cor-de-rosa, exatamente. E a gente começou, então, a tocar o batuque na frente do terreiro, dançar afoxé, e amanhã, todas as quintas-feiras, a gente vai fazer a Quinta Nagô, Ai, chamar que o maravilha. povo negro para dançar, resgatando toda aquela ancestralidade que tem ali no Pátio São Pedro, né? Porque durante muito tempo, os ancestrais negros faziam festa ali no Pátio São Pedro, e ali no Pátio São Pedro foi cultuado o primeiro toque de Oiá. E o nosso terreiro tem uma ligação muito forte com esse orixá, então ela quis resgatar isso. Então, Tem ali de ladinho o pátio de Terribadia lá. isso! Da Noite dos Tambores Exato, Silenciosos. Sou exatamente. apaixonado, eu sou portelense, eu sempre acompanho a Portela Axé. no desfile, e eu volto pra Noite dos Tambores E Silenciosos. porque Sou fortalece apaixonado. nossas ligações ancestrais, né? Adoro. Então, a Quinta Nagô é um lugar de manifestação cultural, mas também de fortalecimento da identidade negra pernambucana. Então, salve Maravilha, mas Mãe Amara, salve Maria Helena. Sua bênção, minha mãe. E aqui não é mais na quinta, é no sábado agora. Está você sendo falou. nos sábados agora, porque fizeram uma enquete e achou mais importante fazer nos sábados, porque chegava mais gente Mais para gente, poder vivenciar esse E espaço. o domingo descansa, é verdade. Isso. Mas vamos voltar para a Vamos saúde. embora. Você está na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco há quanto tempo? Eu estou há um bom tempo na Secretaria de Saúde, quase 20 anos. Então Passei você- por diversas A áreas. política para voltar para a comunidade LGBT, ela existe já há quanto tempo? Esse ano completa 10 anos de Então política você de viu o saúde negócio LGBT. nascer. Construir o negócio nascer, Menino, junto com os pariu, movimentos. babado. Junto com os movimentos sociais, a gente teve, Maravilha. como te contei, né, o governo federal institui a Política Nacional de Saúde LGBT, o controle social pernambucano questiona no Conselho Estadual de Saúde essa implementação. Posso citar aqui Rivânia, Jair Brandão, né, o Leões do Norte, Marconi, muitas de pessoas que lutam estavam cobrando que a Secretaria de Saúde, então, implementasse a política de saúde LGBT. Foi constituído um comitê técnico. Esse comitê técnico visitou as regiões de saúde de Pernambuco e o governo, então, naquela época, resolveu instituir a política de saúde LGBT, através da portaria 60, de 15 de março de 2015, instituiu essa política, e essa política completou 10 anos esse ano. A gente está fazendo diversas celebrações. Agora, no dia 25, a gente vai ter um seminário de lésbicas. Em outubro, a gente vai ter um simpósio que vai convidar todas as pessoas para escreverem sobre as ações e serviços de saúde LGBT nos territórios, e como essa política tem modificado a vida das pessoas. E tem modificado mesmo. A gente não pode negar que hoje, dentro do nosso estado, a comunidade LGBT ela tem acesso à saúde, a campanha de prevenção do uso da PrEP é uma realidade do nosso estado, e é fabuloso, meu amigo, de verdade, saber que você está aí à frente disso tudo e que o trabalho que você desenvolve em prol da nossa comunidade. Eu quero agradecer a você pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Você é peça de extrema importância para a gente. A gente fica muito feliz de saber que tem um corpo LGBT que conhece as nossas dores, que conhece os nossos desejos e sabe lidar com isso porque também sente isso. Eu fico muito feliz de estar à frente dessa política, né? Levo isso muito a sério, porque eu acredito que o SUS é um poder do brasileiro, né? É uma instituição pública, e a política de saúde LGBT é um resultado de muitas vidas que foram ceifadas. Então, estar nesse lugar é representar um controle social que teve antes de mim, que está no tempo atual, mas é também reconhecer a importância de governos progressistas de entenderem a importância da implementação dessa política. Então, a gente está num governo que reconhece, que institui e que tem dado continuidade, né, nesse cuidado integral à saúde LGBT, garantindo que a gente possa, por exemplo, comprar medicamento, né, organizar novos ambulatórios, fazer formações técnicas, instituir normativas e documentos legais que garantam a integralidade desse sujeito dentro do sistema único de saúde, E usar da saúde integral. da população LGBT.
E namorar e ser feliz. Claro. E reivindicar, porque eu acho que é um elemento muito importante, né? Então, eu diria que é Olha, importante. não fale em namorar, não. Toda vez eu fico meio deprimido com essa história. Gente, a gente tá chegando ao final do nosso programa. Valério, eu quero lhe dar uma lembrancinha do Ai, nosso que programa. maravilha! Obrigado. Quero agradecer verdadeiramente. A gente tem uma mania aqui no programa que tem que abrir, porque as bichas ficam dizendo que não coloca nada dentro, entendeu? Aí tem que abrir. Claro. Ó, quero agradecer. Muito obrigado. Tá aqui, onde é que... Tá aqui, né? É, Tá aqui, viu? Ó, quero agradecer por você ter vindo aqui. Sim. Quero reforçar mais uma vez minhas palavras da importância de você para a comunidade, do trabalho que você desenvolve. Eu espero que você continue aí por muitos anos com esse trabalho. Lembre-se de mim nas suas orações. Sempre. Estarei lá na quinta. Lembra de mim qualquer também. dia claro, vou lembrar. Eu espero que você também namore. Você namora ou não? Namoro muito. Ah, Tô é? solteiro agora, mas namoro muito. Solteira. Ó, desejo pra você muito amor, muito axé, muita paz, muita prosperidade. Sinceramente, eu desejo pra você o que eu desejo pra mim. Que bom. Eu te dou em troco e em volta em dobro. Amém, Obrigado, viu? querido. Obrigado, viu? Foi ótimo. Bom, gente, é isso. A gente vai encerrando por aqui. A gente agora vai pro nosso bloco Contos LGBT e um rápido intervalo. E depois eu retorno para o último bloco com Rainhas da Noite, onde a gente vai falar sobre a arte drag e a arte do transformismo. Não esqueçam que a informação é a principal aliada no enfrentamento à LGBTfobia. Até já! Vozes do Orgulho. Estamos de volta hoje para esse último bloco, nesse quadro que eu amo de paixão, Rainhas da Noite. Minha convidada já está aqui, belíssima, meu amor. E eu quero dizer a vocês que esse quadro tem sido para mim uma tormenta, porque elas vêm muito brilhosas, com muita pedraria. Eu vou ter que baixar meu guarda-roupa inteiro aqui para não deitar para elas. Hoje eu recebo uma figura importante da cena artística. Travesti, performance, modelo, uma artista multifacetada que iniciou sua trajetória nos anos 90 e brilhou nos palcos do Brasil e da Europa. Atuou e atua em grandes eventos da cidade do Recife. Ela também, que é dona de uma beleza notável, foi rosto de campanhas que deram voz e visibilidade à população trans e travestis. Com autenticidade, talento e resistência, ela segue transformando arte em história. Seja muito bem-vinda, Fabiana Oliveira! E psicóloga, né, minha linda? Exato. Boa Obrigada noite. pelo convite. Boa noite. Que introdução, né, gente? Uma introdução melhor do que essa é impossível. Não, mas eu não falei nada demais, senão a pura verdade. A senhora é babado, mano. A senhora sabe disso. A senhora vem de um processo. A beleza sempre foi muito presente em você. Você é uma mulher linda, isso é notável. E a beleza, acredito eu, que sempre lhe abriu muitas portas. E a gente, lá atrás, né, a gente olhava pra senhora, porque a senhora foi a primeira em muita coisa nessa vida. A gente olhava para a senhora e a gente começava a criar admiração. E com o passar do tempo, a gente acompanhou sua vida. A gente viu você crescer, a gente viu você se multiplicar. E a gente se tornou fã de ficar no pé do palco, olhando para a senhora, batendo palma. Essa é a realidade, mana. A verdade é essa. Bom, a gente está aqui hoje para falar com a artista Fabiana Oliveira. Eu sei que você tem várias ações sociais enquanto psicóloga, enquanto ser humano, mas vamos focar na arte LGBT+, de drag queens. Pode trans e travesti ser drag? Sim, a arte drag queen não tem nada a ver com gênero, né? Ou com identidade. A drag queen é uma arte, é uma expressão de gênero. Qualquer pessoa pode se expressar enquanto artista drag queen. Seja ela cisgênera, seja ela transgênera, seja ela heterossexual, seja ela homossexual, ou bissexual, ou pansexual. Então, qualquer Agora, pessoa. O grande problema da arte drag é financeiro. Por quê? É difícil porque, assim, desde a época dos anos 90, quando não se usava mais o termo drag queen, a gente usava o termo transformista, né? Sim. As casas, elas têm o hábito de não ter um retorno financeiro para essa arte. Ou seja, não ter um retorno financeiro muito adequado, né? São sempre cachês mínimos, né? E isso não evoluiu, né? Se há tempos atrás o cachê, vamos dizer, estou falando de 20 anos atrás, né? O cachê era R$30. Minha linda, eu recebi salário mínimo aqui. Ela disse que era uma coxinha e um refrigerante. Exato. Suquita ou Fratelli, que eu não conhecia a Fratelli. Pois é. E assim, R$30, 50. E aí você vai, século XXI, você recebe, às vezes, tem espaços que pagam R$100 e as pessoas não pensam. Eu entendo, logicamente, que eu entendo os proprietários dos locais, porém, existe espaço que as pessoas vão para ver os shows.
né? Vão para ver a arte drag, ou a arte transformista, ou a arte de uma travesti. Tem pessoas que gostam e curtem, né? E vão naquele espaço para ver isso. Eu mesmo vou muito, eu gosto, eu curto. Agora, uma coisa que me intriga verdadeiramente é essa conta que não fecha. Por exemplo, você tem apresentações com figurinos fabulosos. Inclusive, gente, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, a Gigi Jadore. É. Eu preciso bater cabeça para essa pessoa, porque ela é responsável por colocar a nossa cidade num patamar nacional de qualidade visual de artistas LGBT. O que essa moça faz é fabuloso. E a gente sabe que essas peças não são baratas. E aí você consegue trazer essa representatividade de alta costura, de alto luxo, para as suas apresentações. E como é que fecha essa conta, Fabiana? Aí é questão, você tem que fazer vários shows, né? Durante, por exemplo, se eu faço um figurino em Gigi que custa 800 mil reais, eu tenho que fazer no mínimo 5 shows de 200 reais. Para Entendeu? cobrir lá aquele figurino. Para pagar o figurino. E no o caso. resto? E o resto, aí às vezes a gente só paga o figurino. E o que é que a gente faz para mudar isso? É as pessoas terem conscientização. Acho que os espaços proprietários pensarem, né? Mas você não acha que a comunidade de artistas drags e transformistas, elas precisam de alguma forma se mobilizarem no intuito de fazer? Porque se a gente for depender das casas, mana, eles não vão nunca. Mas é que Empresário não vai tirar dinheiro ao Mas comentário. a classe, como toda classe, ela não é unida. É não? Infelizmente. Tô brincando, claro que eu sei que não é. Infelizmente não é, né? Tem gente que trabalha em casas, que recebe o seu salário, que recebe um cachê a mais, ela não vai entrar nessa briga. Porque ela não vai querer perder aquele espaço, tu tá entendendo? Se ela entrar numa briga e dizer por outras que precisam de um retorno financeiro maior, ela vai perder aquele espaço que ela tem. Tu tá entendendo? Então, assim, muitos não vão entrar na briga. Eu concordo com você quando a classe deveria ser mais unida e a classe devia repensar em realmente não ir fazer show em devidos lugares que pagam determinado cachê. Tu tá entendendo? acredito. Porque aí eu ficar dizendo, não vou, o que é que tá acontecendo? Eu vou refletir, o proprietário refletir, ia ter uma conversa entre as partes, porque pode se conversar entre as partes, proprietário e artistas, e ia chegar no denominador comum. É um meio dificílimo. Eu estive com salário mínimo aqui, eu levantei essa pauta com ela. Sabe o que ela me disse? Na forma errada de falar, na forma certa de falar, porque salário traz a forma correta de se viver em certas situações, porque em outras não é tão verdade. Mas, enfim, sabe o que ela me disse, Fabiana? Ela me disse o seguinte: uma casa chega para mim, me convida para fazer um show e eu cobro R$ 400. Vai outra por trás e cobra 200. Exatamente. É esse ponto que eu queria chegar, é essa falta de respeito entre alguns artistas. Claro, gente, que toda regra tem exceção, claro que nem todas as artistas são assim, mas tem artistas que chegam até a se oferecer a fazer de graça para derrubar outra, mano. Exatamente. Tem artista que só quer visibilidade, entendeu? Que aquele espaço que ela vai estar vai dar uma visibilidade grande, mas ela não pensa que tanto aquele espaço que ela está fazendo gratuitamente, um show, ela prejudica a classe. Você é uma mulher extremamente inteligente, você é vivida. Você sente saudade da Europa? Eu sinto saudade de um tempo, não sinto saudade de voltar e morar lá. Sim. Por exemplo, eu trabalhei lá enquanto dançarina, Sim. né? E aí você trabalha com dançarina na Europa, você é vista como uma supermodelo. Sim. Você é tratada como uma supermodelo, né? Tipo assim, você chega no lugar para trabalhar, se tá uma fila quilométrica, é assim, abre que chegou ela, parece que tá chegando uma Gisele Bündchen da vida. Mano, mas olha, a senhora Tá não entendendo? pode falar nisso, sabe por quê? Porque a senhora sempre teve isso, a senhora sempre foi a bela, a senhora sempre foi... Hoje, não sei se você sofre isso do tempo passar, claro que você continua sendo uma mulher linda, mas você sabe que, com o passar do tempo, certas coisas vão se modificando e a gente vai tendo certas dificuldades. Como é para você lidar com a questão da beleza? Porque a beleza sempre foi eixo principal nas suas apresentações, na sua estadia na vida. Hoje você sofre essa diferença ou não? Você acredita que está tudo bem? Eu uso a psicologia, sabe? Eu uso a psicologia. Envelhecer é um processo que é do próprio desenvolvimento humano. Todas as pessoas vão envelhecer. É o declínio biológico do homem. Exato. Exatamente. Cada pessoa vai desenvolver isso e vai ter o processo ao tempo.
E aí, o que é que eu faço? Eu olho pra mim e vejo hoje, realmente, que eu não tenho mais 23 anos, né? Eu tenho 53 anos. E chegar a uma etapa da vida com essa idade e ainda fazendo show, e ainda ser ainda um exemplo de beleza, pra mim é muito satisfatório. Você acredita que o show, o palco, os aplausos do público, de certa forma, ele complementa esse sentimento da beleza de 20 e poucos anos da sua vida hoje ou não? Porque eu quero entender como é que você, uma mulher extremamente inteligente, uma mulher formada em psicologia, entra nesse meio de fazer show e fazer apresentações por um cachê que você precisa se desdobrar para pagar o figurino, onde não há, verdadeiramente, não há, eu digo com todas as palavras, não, eu tenho entrevistado muita gente aqui, não há lucro real nessa relação. Todas falam, é por amor. Amor não paga conta, Fabiana. O que é que lhe faz ser hoje um artista performática na nossa cidade? É isso, amor não paga conta. Eu acho que eu sei me lidar muito bem com essa questão financeira. Por mais que eu tenha dificuldade de estar nos espaços, eu vou procurando sempre aqueles espaços que podem me incluir. E nessa inclusão, eu vou tratando qual é o meu preço. Você vai tá para a ponta entendendo? do lápis, eu fiz isso aqui, você Sim. aqui, tem Sim, disso? Sim. Vou pra ponta do lápis pra ver o que eu posso tirar, o que eu posso tirar. E vou dizer pra você, como você disse, já teve figurino meu que foi R$ 1.000 de dia, eu consegui pagar os R$ 1.000 e consegui ainda ter um retorno financeiro. Ah, que maravilha. Agora, isso é meu. É eu que sei lidar com isso, tu tá entendendo? Eu só vou entendendo, eu entro no espaço, eu entro no outro, faço um show aqui, faço um show. Tem casas que já tem o preço deles. Mas tem pessoas que me contratam e não tem o preço deles. E aí eu dou o meu preço. A senhora levantou um ponto muito importante, isso é uma coisa sua. Você, ao longo do tempo, você conseguiu juntar uma legião de fãs. Pessoas que cresceram financeiramente na vida, tiveram suas profissões, mas que continuaram admirando para você. No período da pandemia, que eu acredito que ali foi um divisor de água na sua vida artística, você se firmou como uma artista performática nas lives que se acontecia. E você foi peça fundamental no processo de arrecadar valores para que esses artistas fossem contemplados no uso dessas pessoas que se tornaram seus fãs e admiradores da sua vida enquanto modelo, enquanto transexual, que era o termo que se usava na época, para ajudar essas pessoas. Eu queria que você falasse Exatamente. dessa relação. Eu acho que a época da pandemia foi uma época muito difícil, então você teve que se reinventar. Sim. Como se reinventar? O que é que Fabiana pode fazer para poder? E aí aconteceu essas lives, né? Que acontecia um show. Que foi que justiça seja feita. Foi um projeto da Sayuri Reiva. Exatamente. Aquela live solidária. Foi um projeto dela. E eu entrei de cabeça, como ela mesmo disse. Eu mergulhei de cabeça junto com ela nesse processo, né? Como fazer isso para ajudar outros artistas, como fazer isso para poder ter um retorno financeiro também e até pagar os figurinos. Como você bem disse, eu tenho uma legião de pessoas que me acompanham há muito tempo. Ai, tem figurino no seu vermelho, que eu adoro. Acho que é canutilho, não sei. É, canutilho. Mano, o que tem um chapéu? No dia que eu virar drag, eu vou emagrecer pra usar aquele vestido. Mas voltamos lá pra questão. E aí, eu tenho essa legião, e aí você vai falando com as pessoas, sempre falando a verdade. Era sempre que eu dizia para as meninas: meninas, para você conseguir arrecadar dinheiro, não mintam. Falem a verdade para as pessoas que gostam do seu trabalho. O que é que eu chegava? Eu digo, vou fazer um show. O figurino custa tanto. Eu quero fazer um show. Eu quero ajudar outras pessoas. O que é que vocês podem contribuir comigo? Tinha pessoas que davam 150, tinha pessoas que davam 200, tinha pessoas que davam 300. Eu já cheguei... Tinha época que tinha show e eu conseguia arrecadar 800, 700, R$ 1.000. Você veja, Fabiana, você estava à frente dessa negociação e captando recursos. Você não acredita que uma forma de valorizar a arte drag seria colocar nesse lugar de contratação corpos drags? Você nunca foi convidada, por exemplo, para ser diretora artística de alguma casa? Porque eu acredito que quando você é responsável por contratar o artista, você entende as dificuldades, você luta por bons cachês, você luta para melhorar a qualidade desse pessoal. Você não acredita que se você, talvez, não sei se você foi convidada, você está à frente ou um ou outro artista drag na contratação desse artista, ela vai entender essa dificuldade e saber lidar com essas dores? Aí depende muito de cada pessoa como ela vai entender ser essa diretora artística, né? Se ela vai também levar tem a panelinha, né? Tem o pessoal, né? De ficar só com um grupinho tudo. Não, eu já fui convidada.
por certa casa para ser diretora artística, um pouco tempo da pandemia. Só que, assim, eu disse, é um comprometimento muito grande ser diretora artística, porque, por mais que, lógico, que você tem suas preferidas, e é totalmente compreensível você Sim, ter as pessoas sim, preferidas sim. que fazem show. Claro. Que é um grupo que você cria um vínculo afetivo estreito que você lidar melhor com esse vínculo. Não é obrigado, o ser humano é assim, Eu né? tenho 12 programas aqui na Frecaneca. Eu tive que convidar 12 artistas. Sou assim apedrejada, mulher. Exatamente. Não me chamou, a beijo. Exatamente. E é isso, né? Você não pode também abrir para todo mundo, porque não tem espaço, é muito grande. Isso. A gama de artistas que a gente tem é imensa, né? Mas aí eu disse, eu posso até entrar nisso, mas é muito difícil, porque assim, eu vou chamar a maioria das pessoas, a gente vai entrar em contato, mas não é aquela diretora artística que era responsável por tudo que eu fui convidada. Não, a gente ia até dialogar até com a pessoa que era acima de Sim. mim, né? Sobre o projeto. E aí, mas aí eu terminou dizendo que eu não dava para fazer isso. Eu continuei apresentando os meus projetos enquanto show e trazendo pessoas novas para fazer show na casa. Mas aí, assim, é difícil nesse patamar porque outras pessoas vão te apedrejar. É no horrível, sentido de dizer horrível. assim, Olha, eu tô será que vai triste. dar certo? Será que não vai dar certo? Será que não tá me chamando porque isso, porque não tem a panelinha, porque isso, porque aquilo? Entendeu? Tem muito isso. Mas, infelizmente, assim, a gente pode agregar muito. É como eu falei, na live solidária, eu agreguei muitas pessoas, Sim, muitas sim. meninas Eu assistia que muitas. estavam Sim. esquecidas, que não queriam mais fazer show, que estavam necessitando de dinheiro Verdade, para fazer show. verdade. E aí voltaram pro palco novamente, né? Porque se sentiram bem. A Adriele, por exemplo, foi uma. Eu acredito que a maturidade também lhe trouxe isso, né? De ter esse olhar para as outras pessoas, de ajudar. Porque a gente, depois de um certo tempo, vai Sim. entendendo que muita coisa nessa vida não vale a pena, o que é importante é cuidar de pessoas. É uma pena que esse tempo que eu tenho é extremamente curto. Eu queria que você falasse diretamente com as pessoas que estão ouvindo, principalmente jovens LGBTs que estão entrando, que estão tentando, que têm interesse em entrar nesse mundo artístico, que escuta-se muito dizer que não vale a pena financeiramente, mas que tem esse retorno da arte. O que é que você poderia dizer para essas pessoas que querem ingressar no mundo da arte LGBT, no mundo drag, no mundo de performance, hoje? Você que quer entrar, você tem um sonho de ser artista da arte drag queen, leve avante. Porque vale a pena. Entendeu? Vale a pena. Se souber lidar com as dificuldades, você ainda consegue sobreviver com essa arte. Entendeu? Porque não só existem as casas noturnas, né? Existem projetos do governo, tanto do governo como da prefeitura, que pagam bem para você fazer show, Muito bem. né? E que inclui uma gama de artistas muito grande. E aí você pode trabalhar nesse sentido. Mas assim, é difícil? É. Mas a vida da gente, nada é fácil. Então, se é um sonho, leva adiante. Me lembrei, Bárbara, obrigado, me lembrei da história da bicha lá, a vida do crente não é fácil. Mana, eu vou ter que brigar com a Frecaneca, eu quero mais espaço. Isso é uma lembrancinha para você do nosso programa. Quero agradecer verdadeiramente pela sua participação aqui. Quero agradecer pela sua arte. Quero agradecer pelos figurinos da Gigi, pelo seu corpo que veste esses figurinos de forma tão bela, pela forma como você encanta o público, pela dedicação que você tem. Nós fizemos algum trabalho, a senhora se apresentou para mim no Festival Sou Assim, a senhora vem com um vestido rosa lindo, eu mandei a música para você que eu queria que você fizesse. Você é extremamente dedicada, você chega na hora, você faz tudo certinho. Obrigado. Você é exemplo para esse pessoal que está aí na luta pela arte e, sobretudo, exemplo por respeito às pessoas, por respeitar que outros artistas também apareçam. Você demonstrar isso no seu dia a dia. Não é conversa, você prova porque você tem exemplos. Desde o processo da live até hoje na sua integração. Muito obrigado. Obrigada a você, Marconi, pelo convite. Espero que essa arte aqui, esse programa Frecaneca vá avante, né, levando nossa voz e trazendo o público LGBT para falar sobre, porque só nós podemos falar sobre nós. Isso, a gente que sente as dores e as alegrias, sei o que é. Exatamente. Gente, encerramos por aqui por hoje. Eu volto na próxima quinta-feira. Eu peço que vocês nunca esqueçam, a informação é a principal aliada no enfrentamento à LGBTfobia. Um beijo muito carinhoso. Eu volto com Vozes de Orgulho pela Frecaneca FM, a rádio que toca a cultura, toca o Recife, toca você. Tchau. Tchau! Essa é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura da cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frecaneca FM. Vozes do Orgulho.